teoria evolucionista de Darwin não é responsável por esclarecer a origem da vida, mas ela nos ajuda a entender como foi esta diversificação, como os organismos vivos, uma vez que passaram a existir na Terra, se transformaram ao longo dos milhões de anos para as formas atuais. De uma maneira simples e pontual, podemos definir a evolução como qualquer modificação hereditária nos traços de uma população, isso ao longo de gerações e gerações. Mas o que são populações? Populações são grupos de indivíduos de uma mesma espécie que convivem em um mesmo habitat. E o que são espécies? Espécie é um conceito criado pelo homem para auxiliar nos estudos de organismos vivos. É um conceito artificial que visa agrupar os organismos através de uma definição simples. A definição mais aceita é de Ernest Mayr, que afirma que indivíduos de uma mesma espécie são aqueles que, ao se reproduzir, geram descendentes férteis, pois não houve isolamento reprodutivo entre eles. E como ocorrem as modificações que passam a ser hereditárias nos organismos? Essas mutações, do ponto de vista microscópico, podem surgir a partir de erros na meiose, de alterações no DNA por conta de agentes externos, como raios ultravioleta, por conta de processos químicos que tornam o DNA impossibilitado de ser transcrito a RNA mensageiro ou por alterações estruturais do DNA. Estas são as formas mais conhecidas e populares de origem de mutações genéticas, que impulsionam a evolução das espécies. As modificações que ocorrem a nível molecular, ou seja, genético, são expressas em características do organismo. Essas características podem ser selecionadas ou não pelas pressões que o meio ambiente sobrepuja a essa população. Este fato é denominado de seleção natural e foi um dos grandes triunfos da teoria evolucionista proposta por Darwin. O meio é o grande regulador das características externalizadas pelos seres vivos, tanto por conta de questões abióticas, temperatura, pluviosidade, umidade relativa, amplitude térmica, incidência solar, quanto por questões bióticas, número de predadores, quantidade de recursos, número de competidores do mesmo nicho ecológico, número de indivíduos da mesma espécie no habitat, e etc. Com isso, as mutações dentro de populações eram passadas de geração em geração, caso fosse ela de caráter neutro para o indivíduo ou de caráter positivo, ou seja, o auxiliava pelas competições que enfrentaria ao longo do tempo de vida. Assim, o ambiente molda os organismos para que se adaptem a ele de maneira mais propícia possível,